Ouça agora, palavra de esperança, de esperança. Muito bem, eu quero convidar você para esse momento da ministração da palavra de Deus, a mensagem de esperança. Você vai abrir com a gente aí a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 23 e no versículo 11. Diz-nos assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Glória a Deus. Eu fico muito impressionado pela forma como Deus lida com seus servos em tempo de crise. Paulo está em Jerusalém e ele foi preso em Jerusalém. A Bíblia diz que enquanto ele estava nos dias da festa em Jerusalém, que duravam 7 dias, Paulo foi preso por alguns judeus da Ásia que vieram a Jerusalém. E uma vez preso, foi surrado, apanhou bastante e foi levado para o Sinédrio para fazer a sua defesa. Enquanto no Sinédrio, fazendo a sua defesa, um certo sumo sacerdote chamado Ananias mandou alguém que estava próximo do apóstolo bater com muita ferocidade na boca do servo de Deus, de modo que o comandante do exército teve que colocar Paulo às pressas na fortaleza para que os judeus não matassem o apóstolo. Sim, quando eu digo que me impressiona a forma como Deus age com os seus servos em tempo de crise, em situações difíceis, é exatamente porque Deus já havia, em Atos capítulo 16, Deus já havia mostrado para Paulo e Silas que Deus pode abrir uma prisão, que Deus pode fazer cair as cadeias. Sim, Deus pode. Então Paulo tem experiências de livramento de dentro de um cárcere fechado. Só que aqui o Senhor não manda um terremoto. Aqui Deus não faz abrir as portas da prisão. Aqui Deus não faz cair as cadeias dos apóstolos. Aqui é totalmente diferente o modo como Deus está tratando com o seu servo agora. Sim, quando Paulo já havia, digamos, naquela noite, perdido as expectativas de vida no dia seguinte, porque havia uma conspirata de 40 judeus aproximadamente contra Paulo. Na mente daqueles judeus, Paulo morreria no dia seguinte. Sim, eles já haviam combinado, já haviam feito um jejum. Eles diziam o seguinte: nós não comeremos até que nós assassinemos Paulo. Quando ele sair da fortaleza, que for levado para o Sinédrio, nós vamos matá-lo entre a fortaleza e o Sinédrio. Então, amanhã, Paulo morre. Sim, essa era a conspiração dos judeus. Só que enquanto eles estão programando a morte de Paulo, Jesus vai na prisão de Paulo e entra na mais profunda da fortaleza, daquele cárcere, e chega e se coloca ao lado do apóstolo e diz assim: coragem, porque do modo como você pregou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Sabe o que eu quero dizer a você, ouvinte, nesta noite? Que diante desse momento em que nós estamos atravessando, o mundo atravessa, você sabe, eu também, nós sabemos que há uma certa tensão, há uma certa insegurança, há um certo medo e há um pânico que toma conta do mundo inteiro. E sabe, diante de tudo isso, Deus está escrevendo já
uma carta para você durante todo esse dia. E o carteiro chegou, colocou essa carta exatamente na sua caixa postal. E agora à noite o Senhor está dizendo, vai lá. E abre essa carta em Atos capítulo 23, e o versículo 11, e leia este versículo. E esta carta foi escrita exatamente, única e exclusivamente para você. E na carta está dizendo o seguinte: coragem. Coragem, porque eu estou contigo. Coragem, porque aqueles que programaram a tua morte para o dia seguinte não vai se concretizar. Coragem, porque da mesma forma que eu fui contigo em Jerusalém, que você pregou a minha palavra. Coragem, porque você vai pregar a minha palavra em Roma. Paulo está recebendo da parte de Deus o encorajamento. Nós estamos vendo nesse texto que o nosso Deus é um Deus encorajador. Em meio à aflição do apóstolo Paulo, em meio à sua tristeza, o Senhor está dizendo ao seu servo, naquela noite escura, naquela noite sombria, coragem. Querido, você já imaginou o que é isso para quem está desalentado, esperando a morte no dia seguinte, e de repente aparece alguém e diz coragem? Quando Deus diz coragem, é mesmo que Ele está dizendo o seguinte: tenha ânimo, não temas, não tenhas medo, ninguém vai fazer nada com você para além da minha vontade. Coragem. Sim, todas as vezes que Deus diz coragem, é porque Ele já entrou na questão. Todas as vezes que Deus diz coragem, quando Ele diz coragem, é porque o seu navio, a sua embarcação vai chegar do outro lado com segurança. Quando Deus diz coragem para você não temer, é que Ele já tem a resposta nas mãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Talvez você está nessa noite nos ouvindo com o coração aflito, chorando, triste, ansioso, ansiosa, preocupado por demais, e a palavra de Deus para você nessa noite é exatamente esta: meu filho, coragem. Minha filha, coragem. Tenha coragem, tenha coragem, tenha ânimo. Queridos ouvinte, Deus é contigo. Às vezes Deus abre a porta da prisão, às vezes Deus quebra as algemas, mas às vezes Ele nos permite chegarmos a essas situações tão difíceis e para que a gente possa conhecê-lo mais de perto. Às vezes Deus fecha a cova para que a gente não entre nela, mas às vezes Deus deixa a cova aberta para tão somente fechar a boca dos leões e nos dá a vitória. De todo modo, a vitória é nossa. De todo modo, a vitória é sua. E eu e o pastor Valdemar estamos aqui essa noite para dizer aos nossos ouvintes: coragem. Essa palavra é mais atual do que a do Jornal do Dia, e o Senhor está dizendo a você, aonde quer que esteja e de qualquer maneira que você esteja vivendo agora, não importa a crise, a luta, a prova, a tribulação, a aflição da sua alma, a palavra é uma só: coragem. Parece que eu estou falando para alguém que está tão abatido, pastor Valdemar, tão triste, com o coração dilacerado, e ele está recebendo essa palavra de ânimo agora: coragem. Bendito seja Deus para sempre. Coragem. Levante a cabeça. Coragem. O mundo está em pânico, mas coragem. A mídia não dá notícias favoráveis, notícias alvissareiras, mas o Senhor te manda dizer: coragem. Coragem. Continue confiando no Senhor, que a vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. Eu fico por aqui dizendo para você: coragem.